Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de revisão de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Nessa aula de revisão, eu vou escrever um arquivo de marcação de acordo com a dúvida da grande maioria dos estudantes e tentar deixar mais claro algumas situações onde nós necessariamente precisamos entender o fundamento da coisa. Certo? Então eu vou começar aqui o meu documento, marcando ele com HTML o início e o fim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer logo a estrutura inteira do meu documento padrão, depois eu adiciono o que nós de fato queremos fazer, certo? Então eu coloquei aí a minha marcação HTML. Só a nível de curiosidade, eu estou usando um editor de texto simples. Se você consegue usar um editor de texto simples, você consegue usar qualquer outro editor. Não tem isso de eu só conseguir fazer no VS Code, eu só conseguir fazer no bloco de notas. Não, se você consegue fazer no bloco de notas, você faz em qualquer lugar. Por quê? Porque a marcação do texto é igual em qualquer editor. O que vai mudar são os recursos que você tem à sua disposição. O que vai mudar é isso. Como o complementador de código, por exemplo, né? Então, eu vou fazer primeiro aqui a estrutura inteira do meu documento HTML. Comecei com a marcação início e fim, agora eu vou fazer o head do meu documento. Head. Após o head, eu vou escrever o body. Pronto, toda a estrutura do meu documento está feita. Agora, dentro do head, eu vou escrever mais duas tagzinhas, que é o meu title. Após escrever o title, eu vou escrever o que nos interessa inicialmente, né, que é o style, a tagzinha style, porque nós vamos começar a trabalhar a estilização no nosso site, tá bom? Então, tá aqui a minha tagzinha style. Toda a estilização que eu for fazer a partir desse momento, eu vou fazer dentro do meu próprio documento HTML, tá? Em situações mais avançadas, nós vamos aprender como fazer toda essa marcação usando um documento de estilização externo, tá bom? Então, eu coloquei aqui um título simples. No meu body, eu vou começar com uma div, mais ou menos no modelo que nós esquematizamos. Eu vou até, inclusive, desenhar, né? Eu falei em sala de aula que é interessante termos uma ideia do que vamos fazer se primeiro desenharmos. Então vamos lá, eu vou usar aqui o Paint, tá? Só para esboçar o que de fato nós vamos fazer. Então imagine que isso aqui é o navegador. O que nós vamos fazer é colocar uma barra na parte de cima aqui do meu navegador, que isso aqui vai ser uma div, uma outra div aqui mais embaixo, e essa div vai ter duas divisões, né? Vai ter uma divisão do lado esquerdo, outra divisão do lado direito. Aqui embaixo mais uma div. Dentro dessa div vai ter outras divs, como se fosse para colocarmos algumas informações aqui sobre alguma coisa, né? Pode ser uma equipe, não sei, pode ser um produto, né? E aqui embaixo vai ficar o nosso rodapé, tá certinho? Então é mais ou menos essa estrutura aqui do nosso site. Aí o que vai ter no nosso site? Vai ter um menu desse lado aqui, uma imagem. Isso aqui vai ser uma imagem, tá? Eu vou fazer a configuração para dentro dessa div aqui termos uma imagem. Aqui também, imagem. Vou tentar otimizar o nosso tempo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar tão longo. E vou gravar com no máximo 8 a 10 minutos, tá? Então nós vamos ter imagens aqui dos dois lados. Aqui também podem ser imagens ou podem ser textos, tá? Mas fica legal se for imagem. Vou colocar aqui também IMG, IMG, IMG.
IMG. Prontinho. E aqui, rodapé. Com algumas informações, tá? Então, toda essa extensão aqui vai ser o nosso rodapé. Então, esse é o esboço do site que nós queremos fazer nessa aula de revisão. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma div maior e centralizar ela no meio do navegador, no meio da tela do navegador. Suponhamos que aqui na parte de cima eu tenho os limites, né, do meu navegador e aqui embaixo também. Prontinho. Então eu quero que minha página fique centralizada, tá? Fique centralizada aqui em relação... Opa! Pronto, tem as margens aqui, ó, automáticas, né, para ele ficar bem centralizado em relação ao navegador. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar uma div gigante, né, que é onde eu vou a partir da qual eu vou colocar todas as outras divs dentro, tá bom? Então, nós fizemos o nosso desenho inicial aí. Então, eu vou criar uma div chamada de div ID, vou dar um nome a ela, vou chamar de content, vou chamar de geral, né, minha div geral. Abri e fechei minha div. Perceba que eu abri e fechei minha div de imediato. Por quê? Porque eu estou criando uma div, né? Eu não preciso me preocupar de início. Ah, eu vou dar um enter e depois que eu der enter que eu tenho que fechar. Não, você pode criar e você cria e fecha, né? Como o conteúdo que você vai colocar vai ficar dentro dessa div, depois você pode dar um enter aqui e continuar o restante. Então, o que nós fizemos até aqui? Nós criamos uma div geral, que é a div pela qual todas as outras divs, todas as outras divs vão ficar dentro dela. Depois eu vou começar com a div topo aqui, que é onde vai ficar meu menu. Então eu vou colocar aqui dentro da minha div geral. Vou criar uma outra tagzinha, div ID, menu, topo, top. Vou fechar logo ela também. Dentro dela eu vou ter uma outra div menor, que vai ser o menu de fato, que é esse aqui, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui uma outra div ID, menu links, vou chamar de links, tá? Por quê? Porque é onde de fato eu vou criar os links. Esse menu top aqui é só a divisão, é onde ele vai ficar, que é esse retângulo aqui e do lado direito da página, certo? Pessoal, estamos com 8 minutos, eu vou mudar a cor aqui para dizer que isso aqui tá ok, tá? Agora nós já criamos toda essa extensão, né? E na próxima aula nós vamos continuar, no próximo vídeo nós vamos continuar todas as outras divs, tá certo? Encontro vocês até lá, tchau, tchau.